pessoal, eu me chamo Manu, sou terapeuta integrativa e começa mais um episódio do Alquimia Cósmica Talks. E vamos lá, não sei se vocês perceberam, mas semana passada eu não apareci aqui neste canal, mas porque para manter a fluidez, para manter a questão de ser um negócio muito fluido, uma conversinha, né, um negocinho assim mais aconchegante, eu preferi não fazer, porque, sinceramente, eu não tive uma ideia legal pra trazer. E eu não queria pensar no roteiro, sabe? Eu não queria ir pesquisar assuntos e pensar e ler alguma coisa específica pra trazer pra vocês. Eu queria, como eu já disse, pegar assuntos dos meus monstrinhos internos e trazer aqui pra vocês. Então, semana passada, realmente, eu desapareci. Mas estou aqui voltando porque eu tive um insight maravilhoso e eu quero muito compartilhar com vocês. Bom, eu tive um insight, né, no final de semana que passou. Eu estive em Belo Horizonte e eu gostei muito. Obrigada, mineiros, vocês são demais. E aconteceu uma coisa lá que me fez pensar em alguns momentos da minha vida, né? E aí eu quis trazer esse assunto. Então vamos lá. Muitas vezes a gente fala que não existe amor em São Paulo. Ou até mesmo, falando sobre as pessoas serem mais secas, enfim, né? Tem muito essa frase em São Paulo. Mas é assim, você que estiver me escutando de outro lugar, leve isso como como se a cidade não houvesse amor. E aí, minha gente, eu me peguei pensando que às vezes o amor, ele tá nos detalhezinhos das coisas assim, menos, sabe, que você passa ali batido que você nem percebe. E aí eu vou contar minha experiência que eu tive lá em BH e vou contar o que acontece que me fez pensar, depois daquela situação, os pequenos atos de amor que acontecem comigo no dia a dia e fazer vocês pensarem também nessa parte de pequenos amores que acontecem e não vindo das pessoas que dizem que nos amam, nossos parceiros, nossas famílias, nossos amigos. Não essas pessoas, mas pessoas totalmente ou desconhecidas, enfim. Pessoas que não dizem eu te amo, mas faz um ato de amor ali com o próximo, né? Então vamos lá, cheguei em BH, meu namorado e eu, e fomos comer o pão de queijo lá, né? A gente pesquisou, aliás, ele pesquisou uns lugares de pão de queijo bem legal, e a gente foi provar o nosso primeiro pão de queijo. Eu não sei se vocês são assim, quando a gente, como casal, a gente pede sempre pratos diferentes pra gente provar duas coisas diferentes, né? E ali naquele lugar não seria diferente. A gente ia comer um pão de queijo recheado, ele pediu com recheio, eu pedi com outro. E aí a gente perguntou pro garçom se havia a possibilidade de cortar no meio, né? Pra ficar mais fácil ali na hora da gente dividir. Ele até falou que ia falar com o pessoal da cozinha e tal. E beleza. E aí, minha gente, quando nós fomos servidos, o prato chegou e a metadinha de cada um já estava em pratos diferentes. Então, no meu prato tinha metadinha de um recheio, metadinha de outro. E no prato do meu namorado a mesma coisa. Aí você fala, tá, Manu, e aí? O que tem a ver isso? Gente, aquela cozinheira, aquela pessoa que preparou aquilo, ela não precisava se preocupar com isso, certo? Ela não tinha a obrigação de fazer isso. Só que foi um ato tão pequeno e a gente se sentiu muito bem recebido, a gente se sentiu muito bem acolhido, a gente se sentiu, de fato, amado, entre aspas, assim, porque é uma coisa tão simples, mas a gente sentiu um acolhimento, uma coisa assim, que legal. E era um lugar que a cozinha dava pra ver, né, o pessoal fazendo a preparação, e eu mandei até coraçãozinho pra ela. E aí, eu me peguei pensando em outros momentos da minha vida, no qual eu tenho esses pequenos atos de amor, né? Então, por exemplo, eu sou acupunturista e eu faço alguns atendimentos a domicílio ainda, né? E eu tenho 2 clientes, assim, ninguém é obrigado a fazer isso, tá, gente? Eu falo aqui, ninguém tem obrigação de nada. A única coisa que, normalmente, quando eu chego no domicílio é
de fato eu preciso ir ao banheiro para lavar bem as minhas mãos, né? E se a pessoa quiser me servir um copinho de água, nossa, já tá bom, porque tem lugares que às vezes nem isso a gente consegue, mas enfim. Eu tenho um casal no qual eles fazem sempre um cafezinho à tarde, eu atendo eles no período da tarde. E eles deixam a garrafa de café, a caneca, a xicrinha lá, e uma colherzinha para mexer o café. E depois que eu agulho eles no quarto, fica lá disponível o café para mim. Ato de amor puríssimo, né? Uma outra cliente minha também, gente, quando eu termino de fazer a acupuntura dela, ela monta uma mesa com bolinho, com pãozinho, com café. Não dá vontade de ir embora, sabe? E aquelas pessoas, elas não têm obrigação. Elas... tô ali fazendo o meu trabalho e tudo mais, elas não têm essa obrigação. E aí eu tô falando tudo isso, bibiri, bororó, barará, biriri, pra perguntar pra vocês. O que acontece no dia a dia de vocês que passa despercebido, mas é um ato de amor? Para com uma pessoa, né? Você recebe ali de uma pessoa totalmente gratuito, totalmente inesperado, ou até mesmo você espera, mas é um ato de carinho, é um ato de acolhimento e que passa despercebido, sabe? Então, assim, existe muito amor em vários lugares, gente. Vários lugares a gente pode se sentir amado. Então, muitas vezes no nosso dia a gente acorda mal, a gente acorda assim meio que sem saber os nossos próximos passos, enfim, a gente tá com a mente confusa. Mas eu sugiro vocês, né, neste momento, amanhã, enfim, depois que você escutar esse episódio, que caia um véu, assim, dos olhos de vocês, da mente, enfim, e vocês observem as coisas que são bem amorosas, sabe? Um ato de amorosidade que vem de uma pessoa aleatória que você nem costuma esperar, ou é tão comum que você até espera, mas você não enxerga isso como amor, sabe? E é isso, eu acho que eu quis trazer essa reflexão, porque às vezes a gente tá com a mente tão turbulenta, com a mente tão assim acelerada, e a gente passa despercebido, a gente não repara nas coisas que acontecem com a gente, que nos fazem sentir assim mais ser humanos, né? Ainda mais no tempo de hoje, onde a IA, né, computador, as interações pessoais estão sempre mais voltadas para o celular, para o computador, para as redes sociais, enfim, redes sociais que até deixaram de ser tão sociais, que agora a gente só presta para acompanhar mesmo a vida de pessoas aleatórias, né? Então, que vocês enxerguem isso na vida de vocês, e eu espero que tenha muitas pequenas histórias assim, que depois quando vocês vocês fizerem um balanço, né, que vocês consigam enxergar essa amorosidade no dia a dia de vocês. Então é isso, pessoal. Gratidão por mais um episódio. Comenta, compartilha, né? E faça também um ato de amor por alguém assim inesperadamente, né? Faça e quando eu falo um ato de amor, gente, eu não tô falando pra vocês saírem falando eu amo pra todo mundo, te amo, te amo. Não é isso, mas sei lá. Olha, fiz um café, sei lá, você tá no seu trabalho. Fulano, vou pegar um café pra mim, você quer? Pô, já é um ato de amorosidade, né? De gente legal, entendeu? Vamos ser legais, gente. Vamos começar a ser legal, porque o mundo já tá tão pesado, tem tanta energia ruim, sabe? Vamos começar a propagar essas coisinhas legais, sabe? Se você vai, sei lá, na hora do seu almoço, foi comprar um docinho, compra um docinho pra alguém aleatoriamente e fala, trouxe pra você porque eu sei que você gosta, sabe? Faz isso, vamos todo mundo ser legal, entendeu? Precisa ser todo dia, mas de vez em quando a gente fazer um ato legalzinho só pra aquela outra pessoa. Às vezes aquela outra pessoa tá passando por momentos que você nem sabe o que é. E aquele pequeno atozinho, vai fazer diferença no dia dela. Beleza? Então, gratidão, gente. Um beijo da Manu e tchau, tchau.